Queridos, na semana passada nós conversamos sobre a tragédia do pecado em Gênesis 3. E eu vou continuar nesse mesmo texto, então já peço que o irmão abra sua Bíblia em Gênesis 3, a partir do versículo 14. E nós fomos até do primeiro versículo até o 13, e ali nós vimos o caminho da tentação, a forma que Satanás atuou na primeira família, e é a mesma forma que ela atua e as consequências sentidas e percebidas lá na primeira família podem ser também sentidas até hoje em todas as nossas famílias. O pecado de fato é uma tragédia e trouxe e ainda traz inúmeras consequências. Consequências de confusão, tristeza, problemas, quebras de relacionamento e a pior de todas, que é a morte. Mas não é o fim da história, de forma alguma. Em Romanos 5, 20 e 21, nós lemos o seguinte: mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu com a família de Adão. O pecado foi imenso, mas o perdão foi maior. O pecado foi terrível, mas a graça foi maravilhosa. O pecado trouxe consequências desastrosas, mas a misericórdia de Deus faz nova todas as coisas. Quando nós falamos sobre graça, e hoje eu quero tratar sobre isso, o triunfo da graça. E eu vou repetir essa palavra muitas e muitas vezes. Graça, de acordo com a teologia reformada, a nossa definição, é o favor imerecido de Deus. É um favor que Deus faz para nós, o qual nós não merecemos. Ele age com bondade quando nós merecemos exatamente o oposto. Quando você, por exemplo, pede um copo de água para alguém e pede por favor, você está sendo educado. Está sendo educado e contando até mesmo com a gentileza de quem está ouvindo o seu pedido. Mas o favor imerecido de Deus é diferente. É como se alguém estivesse junto com você em um deserto e essa pessoa tivesse um grande caminhão-pipa, e ele abre a torneira do caminhão-pipa, deixa toda a água vazar, desperdiçar, isso de forma simplesmente por diversão e por maldade. E de repente, quando ele já não tem mais nenhuma água potável, bate a sede, ele vira para você que tem uma mísera garrafa PET e diz: me dá um gole. Eu não sei você, mas eu teria a seguinte reação: tá de brincadeira comigo? Não, você está de brincadeira, né? Você está brincando comigo. Não é possível que você esteja pedindo isso para mim. Isso é palhaçada. Você é responsável pelo que aconteceu. Você brincou com a sua vida, você se meteu nessa confusão sozinho, e agora você está pedindo a minha ajuda? E pior, se eu te ajudar, eu serei prejudicado porque eu ficarei com menos água. Mas a graça de Deus é diferente. A graça de Deus, ela sabe que a culpa é sua. A graça de Deus sabe que você desperdiçou a água de forma irresponsável e tola. A graça de Deus sabe que você merece a sede e até mesmo a morte. Mas a graça de Deus, ela abre a garrafa e mata a sua sede. Sabe, assim Deus foi generoso com Adão e a sua família. E da mesma forma, de lá para cá, ele tem sido generoso e gracioso com todas as famílias da terra, e tem sido gracioso com a sua família também. Sabe por quê? Porque inúmeras vezes nós desperdiçamos as nossas águas no deserto, mas mesmo assim ele vem e mata a nossa sede. Inúmeras vezes nós arrumamos confusões sem tamanho, mas ele vem com graça e nos livra de cada uma delas. Inúmeras vezes nós aparecemos diante dele com pecado, pecado e pecado, e ele responde com graça, graça, graça. E tudo isso conforme João 1,16, que diz: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Irmãos, por conta de Cristo nós recebemos uma pilha de graça, uma montanha de graça, graça sobre graça.
E hoje eu quero observar esse aspecto aqui em Gênesis 3, a partir do 14. E eu quero focar, apesar da quantidade de expressões de castigo, na graça de Deus matando a sede espiritual dessa família que cavou a própria cova. E apesar da lista de consequências e castigos até mesmo, tudo isso vai servir para realçar a graça, destacar a graça. E o simples fato dessa conversa aqui que nós vamos ler existir, já é graça. Sabe por quê? Porque enquanto Adão e Eva ainda estavam com o fruto na boca mastigando, ali já era momento deles serem mortos, mas isso não aconteceu. Acompanhe a leitura então, Gênesis 3, a partir do versículo 14, e notem, reparem, que apesar da seriedade e da rigidez, a graça de Deus sempre triunfa sobre os pecados no que diz respeito aos seus filhos. Gênesis 3,14, que diz: Então o Senhor Deus declarou à serpente: Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias de sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele o dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Guardem essa expressão, porque ela é muito importante a respeito do pó. Versículo 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nos rendemos diante do Senhor e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos proteja. Que Satanás, neste momento, não tenha nenhum tipo de ação sobre nós, que possamos nos concentrar na Tua Palavra, que o Senhor nos molde e nos transforme. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A primeira maldição lançada aqui nesse texto que nós podemos observar é sobre a serpente, versículos 14 e 15. E a maldição diz respeito que a serpente, a partir daquele momento, iria rastejar sobre o seu ventre, comer do pó da terra e no final ela seria derrotada. E não seria apenas uma derrota qualquer, mas aqui nós já temos o início da proclamação do Evangelho. Nós já temos o início das palavras de boas novas. É o que dentro da teologia eles gostam de chamar de proto-evangelho. É o comecinho da anunciação de que o descendente da mulher resolveria o problema do pecado que Adão e Eva começaram. E esse descendente é Jesus Cristo. Mas o texto diz que o calcanhar desse descendente seria picado. Alguma consequência ele sofreria, e isso aconteceu. Jesus morreu na cruz, mas ele não permaneceu morto. Ele morreu e ressuscitou, vencendo assim a morte e Satanás. É fantástico porque diante dessa crise familiar, Deus não minimizou. Ele não chegou nem para a mulher e para o homem e falou assim: gente, vocês comeram lá do fruto, mas não vai dar nada não. Ó, a gente dá um jeitinho aqui, um jeitinho acolá. Ó, acontece nas melhores famílias, nas piores também, não tem problema. Ele não minimizou, ele não diminuiu. Ele tratou o pecado com a seriedade que o pecado merece, que é o Evangelho. Apenas o Evangelho é o antídoto para o veneno do pecado dentro da família. É o Evangelho de Jesus Cristo. Famílias, prestem atenção. 100%
das crises familiares, principalmente no que diz respeito a relacionamentos quebrados, más decisões, más escolhas, má gestão do tempo ou do dinheiro e até mesmo algumas questões de doenças, como eu já comentei, poderiam ser evitadas se as famílias conhecessem realmente do Evangelho ou, já conhecendo do Evangelho, se aprofundassem no Evangelho, mergulhassem na palavra de Deus. É verdade que nós vivemos em um mundo caído. Nem tudo é culpa nossa. Acidentes podem acontecer, muitas doenças, maldade humana, o luto. Tudo isso acontece porque nós vivemos em um mundo cheio de pecado e caído. Mas muitas outras situações desastrosas, por vezes é culpa nossa. Falta da palavra, falta de seriedade, falta de maturidade. Mas nós podemos contar com a graça de Deus que sempre triunfa. O versículo 16 é Deus voltando agora a sua conversa, só que agora para a mulher. E é interessante que nessa conversa nós vemos mais da graça de Deus. Sabe por quê? Porque quando ele começa a falar com a mulher, a palavra maldição não aparece. Não aparece porque a mulher não é amaldiçoada. Os amaldiçoados aqui nessa conversa é a serpente e a terra. Tanto a mulher como o homem, eles não são amaldiçoados, eles são disciplinados. E há uma diferença muito grande entre ser amaldiçoado e ser disciplinado. E isso é graça. Sabe por quê? Porque quem seria amaldiçoado por nós, pela humanidade, seria o descendente da mulher, que viria milhares de anos depois e sofreria o castigo que seria nosso. Ele sofreria, ele se tornaria maldição em nosso lugar. É o que nos ensina Gálatas 3,13, quando diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Meus irmãos, os filhos de Deus jamais são amaldiçoados, jamais recebem maldição sobre si. Disciplina sim, maldição não. Com isso ninguém pode dizer ou pensar: bom, já sei o que eu vou fazer. Eu vou viver a vida louca, vou me entregar ao pecado, eu vou fazer tudo o que a Bíblia manda não fazer, que no final a graça vai dar um jeitinho. Eu peço perdão para Deus ali na igreja, um momento de contrição, e no final das contas dá tudo certo. Se você está pensando dessa forma, significa que você entendeu completamente errada a situação. É verdade que a graça de Deus nos livra da condenação eterna, mas a graça de Deus não nos livra das consequências dos nossos atos. E se você é do tipo de, entre aspas, crente, que vive uma vida de pecado e depois pensa: não, depois eu peço perdão para Deus, não, depois a graça resolve, talvez isso seja um indicativo que você não entendeu nada do Evangelho. Porque, como nós comentamos aqui no curso de quarta-feira, o crente tem prazer de viver o mais longe possível do pecado, e não o mais próximo possível sem se contaminar com ele. Então, a mulher é disciplinada. E essa disciplina diz respeito à multiplicação das suas dores e do seu sofrimento no parto. Isso é muito triste, porque esse verbo multiplicar é o verbo rabá. E o verbo rabá, ele aparece 2 vezes em Gênesis antes desse episódio. A primeira vez é no capítulo 1, versículo 22, e a segunda vez é no 1:28. E nas 2 vezes é um contexto alegre, porque Deus está falando: sejam férteis e multipliquem-se. Olha aí, ó. Deus estava mandando o povo fazer filho, sem dor, sem sofrimento e com alegria. Só que agora, na terceira vez que essa palavra vai aparecer, é num contexto de dor e de sofrimento. E muitos entendem aqui que essa dor no parto, essa dor, esse sofrimento multiplicado durante o parto, nada mais é que uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem chamada sinédoque. E a sinédoque é uma figura que toma parte pelo todo. Não é? É como quem diz que o Tony tem 30 cabeças de gado. Não é que o Tony na fazenda dele tenha só as cabeças. Não, ele tem o boi inteiro. Não é? Tem todo o boi. Mas se conta mencionando apenas uma parte do animal. Essa expressão da multiplicação das dores do parto
é uma figura de linguagem, muitos entendem dessa forma, que significa que não só o parto em si é doloroso, mas é parte pelo todo. Significa que toda a criação de filhos é um processo sofrido e doloroso. É difícil parir, é difícil criar quando é bebê, é difícil educar quando é criança, é difícil ensinar quando é adolescente, e pelo que eu observo, essa preocupação com os filhos dura a vida inteira. A ideia original de Deus era rabá, multiplicar adoradores, multiplicar a imagem de Deus na terra, só que agora a mulher e as mulheres iriam multiplicar pecadores. Gente rebelde, cujo coração é sempre tendencioso e inclinado para fazer o mal desde a mais pequenina infância. Todos nós somos livres, mas infelizmente, espiritualmente falando, nós somos inclinados para o mal. Somos tão livres como uma bola de futebol, que embora livre, sempre vai rolar para baixo numa ladeira e nunca para cima. Essa é a nossa tendência para o mal. Infelizmente, uma das consequências é que os nossos filhos são reflexo do nosso próprio coração, de corações egoístas, da nossa própria cobiça, da nossa própria desobediência. E desde Gênesis 3, nascem todos os bebês com o pecado gravado no coração. Corações distantes de Deus, corações distantes do Criador, carentes também de um resgate espiritual. Curiosamente, o pecado também afetou o relacionamento no casal, dentro do relacionamento conjugal. O versículo 16b diz: seu desejo será para o seu marido e ele o dominará. Parte do castigo significa que a mulher, a partir daquele momento, desenvolveria uma grande dificuldade em se submeter ao seu marido. Uma grande dificuldade em seguir a sua liderança, já que no momento da tentação, Eva tomou um passo à frente na liderança, e Adão deu um passo para trás. A partir daquele momento, quando eles trocaram os papéis, Deus disse: ok, vocês querem que seja dessa forma, então será. Ele continuará como marido, sendo o líder, o cabeça do lar, mas ele será um líder imperfeito, falho e muitas vezes egoísta. E você, esposa, seguirá sendo a auxiliadora, a ajudadora, a liderada, mas o seu desejo normalmente, frequentemente será contrário. Você não livremente ou com grande alegria e com liberdade seguirá o seu marido. Quando o texto diz então, seu desejo será para o seu marido, não tem a ver com conotações sexuais, mas significa que a vontade da mulher, a partir da queda, ela é contrária, ela é oposta, ela vai de encontro, não ao encontro, à liderança do seu marido. Isso explica porque muitas vezes, várias das nossas irmãs têm muita dificuldade de serem submissas, muita dificuldade de serem respeitosas, né? De reconhecer até mesmo os próprios erros, e de usar duas palavras que às vezes embola na cabeça. A primeira palavra que embola é a desculpa. A culpa é tua, né? A desculpa. E a segunda é o perdão. A culpa é tua também. Né? A desculpa e o perdão. Isso vem da queda, né? E isso é consequência do pecado dos nossos pais e do pecado do nosso próprio coração. E se tratando da terra, poxa vida, pobre da terra. A serpente teve culpa no cartório. O homem teve culpa, a mulher teve culpa, mas a terra estava lá, na dela, não é? E ela também foi amaldiçoada. Antes, Adão poderia cultivar a terra e ela produziria os montes, sem pragas, sem ervas, sem problemas, mas agora é um trabalhão. Tem que adubar, tem que espantar bicho, tem que tirar praga, tem que torcer para chover do jeito certo. E a pior de todas as consequências é a morte. O homem e a mulher, a humanidade agora conheceria a morte. Mas até mesmo a morte, meus irmãos, é um lembrete da necessidade de que todos nós precisamos de um Salvador. Ironicamente, o homem luta com a terra,
a qual deveria dominar, e no final a terra ganha. Nós deveríamos dominar os animais e ser os representantes de Deus, mas no final nós somos praticamente sugados para dentro da terra. Todos nós um dia morreremos e seremos sepultados, voltaremos ao pó. E a serpente agora vai se alimentar do nosso pó, porque ela rasteja no pó. Nós vamos brigar a vida toda com a terra e nós vamos perder no final. Essa terra que nós deveríamos dominar agora nos faz prisioneiros. Essa é a terrível consequência do pecado. Mas algo chama a atenção aqui, porque lembre-se que a graça triunfa. E todo esse lado sombrio e triste que as famílias enfrentam, e que vocês enfrentam, e que eu enfrento, toda essa parte ruim é para fazer o contraste com a bondade e graça de Deus. No versículo seguinte a essa declaração de óbito da humanidade, Adão faz uma declaração que parece indicar que ele acolheu no coração essa promessa de que Deus daria um jeito no pecado. Parece que de fato ele creu no fato de que Deus ofereceria graça suficiente para que tudo fosse resolvido. Ele se agarrou à promessa de Gênesis 3,15, a qual nós lemos aqui sobre a semente da mulher, que viria e traria redenção. Afinal de contas, por todos os eventos que aconteceram aqui em Gênesis 3, Adão poderia ter dado algum outro nome para sua esposa. Algum nome feio, algum nome que remete à morte, né? Ou consequências trágicas, sei lá, uma mortícia da vida, viúva negra, não sei, alguma coisa desse jeito. Mas no versículo 20, nós percebemos que Adão decide focar em algo bom, na esperança, na graça. E é por isso que ele dá o nome de Eva à sua esposa. Porque Eva significa vida. Embora mereçamos a morte, Deus em sua graça vem com vida. Embora nós mereçamos a fome, Deus vem com alimento. Embora nós mereçamos sede, Deus vem com água, e água viva. Isso é esperança. E ele, dando o nome de Eva para sua esposa, crê e nutre a esperança de que Deus traria o antídoto do veneno do pecado, que é Jesus Cristo, o Redentor. E é por isso que o versículo termina com essa observação: pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Haverá vida, a humanidade vai se multiplicar, apesar do pecado e das consequências. Irmãos, assim como Adão percebeu o agir de Deus e a graça de Deus e manifestou a sua alegria dando o nome de Eva à sua esposa, nós precisamos também reconhecer a graça de Deus nos pequenos detalhes. Sabe, às vezes nós reclamamos demais, nós precisamos parar de reclamar e agradecer pelas graças que Deus nos dá diariamente. Nós precisamos parar de murmurar sobre o que Deus não nos deu e focar no que Ele deu. Ele é um Pai amoroso e Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe. E por fim, o versículo 21 diz que Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Mas mais uma vez encontramos expressões e palavras de graça. Sabe por quê? Porque Deus intervém, fornecendo roupas apropriadas para a nudez daquele casal. Antes eles costuraram folhas inúteis e inadequadas para um mundo caído, para cobrir a sua própria nudez. Só que agora, como a situação era muito mais séria, um inocente teve que morrer. Um ou mais animais, o seu sangue cobrisse a vergonha espiritual de Adão e Eva, e a sua pele cobrisse a vergonha visual de Adão e Eva. Certamente isso aqui já aponta, já é uma prévia para o Cordeiro Santo de Deus, que morreria na cruz. Somente Deus é verdadeiramente capaz de nos vestir com a justiça de Cristo. Só Deus é verdadeiramente capaz de nos dar, imputar em nós os méritos de Jesus Cristo. De acordo
com o que nós vemos em 2 Coríntios 5, 21, quando diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus, e ele se prontificou a cobrir o meu pecado. Ele se prontificou a cobrir o seu pecado e o pecado da sua família, de vestir lá no Jardim do Éden homem e mulher. E agora nós recebemos os méritos da sua retidão. Pela queda de Adão e Eva, a primeira família teve que ser expulsa do jardim, e sofreram consequências terríveis, e de lá para cá todos nós fomos afetados. Mas, pela graça e por intermédio de Jesus, a minha família e a sua família pode ser plenamente restaurada. Pastor do céu, mas aí, nenhuma família salva, nem a tua salva, muito menos a minha. Muito menos a minha. Meus irmãos, nem a minha, nem a tua, nem as famílias da Bíblia. Se você pega e faz uma listinha, as famílias de Noé, Abraão, Moisés, Jacó, Eli, Samuel, Davi, Salomão, tudo família bichada, tudo família com problema. Muitos deles, heróis da fé. Mas as famílias, muitas delas marcadas por rebeldia, intriga, imoralidade, indisciplina. E tudo isso aqui é lembrança de que todo homem, toda mulher, todo membro de família carece e necessita da graça de Deus. E tem mais. Até a família de Jesus não escapa. Claro que Jesus escapa, né? Ele é santo, 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 perfeito. Mas a linhagem, a genealogia de Jesus é meio complicada, né? Citando só algumas mulheres de reputação duvidosa, como Raabe, Tamar e até mesmo Ruth, considerando que ela é uma estrangeira. Mas, meus irmãos, saibam de uma coisa: o quanto antes nós admitirmos que somos pecadores, que somos doentes espiritualmente falando, melhor. Quanto antes nós admitimos que os nossos filhos são pecadores, que o meu marido é pecador, que a minha esposa é pecador, que eu sou pecador, é muito melhor. O quanto antes nós pararmos de dizer: minha família é difícil, na verdade aqui o pessoal lá tem gênio forte, na verdade lá o pessoal é gente de personalidade. Sabe o que é? É o sangue espanhol. É o sangue espanhol. Pecadores. É isso que nós somos. Falhos, pecadores. E quanto antes nós reconhecemos, quanto mais nós assumimos isso, mais urgentemente nós corremos para os pés do Redentor Jesus Cristo e clamamos a sua necessidade. Irmãos, por favor, Deus não busca famílias perfeitas. Deus não busca. Nem Jesus teve uma linhagem perfeita, não é? Não teve. Mas todos eles, das famílias que eu aqui citei, foram alcançadas pela graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo, o descendente da mulher. A sua família precisa mais do Evangelho. A minha família precisa mais do Evangelho. Todos nós precisamos mais, muito mais, do governo, do controle e da graça de Deus que a todos concede na pessoa de Jesus Cristo. Reconheçamos assim os nossos pecados e busquemos com fé a única graça capaz de nos purificar, a graça de Jesus Cristo. Amém.